nosso pastor Eduardo Sampaio Oliveira, por gentileza, presidente do campo da catedral, nosso presidente. Junto com ele está também toda a diretoria, o primeiro secretário, nosso irmão evangelista Anderson, nosso irmão também obreiro do senhor Benhu, que é o tesoureiro do campo da catedral, o segundo tesoureiro, evangelista Rubens, pastor Paulo César, dirigente da Santa Maria Norte, 317, ou 317, isso. Missionária Lourdes, a nossa mãe, para quem não conhece, missionária Lourdes é a esposa do nosso presidente e também a nossa mãe de todo este campo. A esposa do pastor Paulo César, nossa irmã Kézia, graças a Deus. O pastor Paulo César é filho do pastor Eduardo Sampaio, graças a Deus, irmão. Pastor Eduardo, nosso presidente, juntamente com a sua esposa, e toda a comitiva que lhe acompanha, que o Senhor Jesus abençoe o Senhor, sua família, todo o canto da catedral. E nós estamos honrados, alegres, agradecidos a Deus de ter o Senhor hoje conosco. Jesus te abençoe, nosso presidente. Amém? Muito obrigado por poderes aceitar. Eu quero, nesta noite, a eu me entregar este símbolo, essa escritura deste terreno, como símbolo de patrimônio ao pastor Eduardo. Também entrego a ele a parte total e espiritual da igreja. E Deus o direcionará, segundo a sua infinita graça, e ele estará realizando tudo o que Deus já determinou bem antes da fundação do mundo. Que Jesus nos abençoe. Amém? Pastor Eduardo, aqui está a escritura deste terreno e aqui estão as tuas ovelhas. Pastor Edivaldo, por gentileza, fique em pé. Quero também passar para o senhor também este homem de Deus e a sua família, que é o dirigente local desta congregação. Como antes estava sob a minha responsabilidade, como filho de Deus, como servo teu e ministro do Evangelho, a partir deste momento, pastor presidente, e a partir desta hora, a igreja está entregue a quem é de direito. Amém? Que Jesus nos abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu tenho a alegria de dizer, e já tive o prazer de fazer esse ato com outros pastores presidentes, mas em especial o nosso pastor Eduardo Sampaio. Amém? Muito obrigado. Toda glória e toda honra pertence ao Senhor Jesus. Gostaria de reconhecer a existência de quórum e declarar aberta esta Assembleia de Posse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Não precisam se levantar, apenas abram vossas Bíblias do livro de Eclesiastes, capítulo 3. E apenas a parte do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus se digne de nos abençoar com a sua bendita e maravilhosa palavra. Glória a Deus. Eu gostaria, antes que falasse aos irmãos, apresentar a comissão de posse designada pela diretoria de nossa igreja para este momento aqui no sítio do campo. Nós temos
a comissão composta de 6 membros. Este que nos fala, o pastor Eduardo Sampaio, o secretário, o evangelista Anderson, peço que fique em pé, o pastor Paulo Ferreira de Lima, gentileza em pé, o pastor Paulo César de Souza Oliveira, o evangelista Lamberto Samuel e evangelista auxiliar Benhur José França. Em pé. Fique em pé. Você me acompanha? Nos acompanha? Irmão Gomes está nos acompanhando. Inclusive, é o meu motorista hoje. Está dando 30 mil por mês para dirigir carro para mim. Os irmãos querem saudar os irmãos que fazem parte da comissão. São bem-vindos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Jesus nos ama e nós também. Amém. Diante de Deus, que é o dono desta obra, estou neste momento na qualidade de pastor presidente do campo da Catedral para efetivação de mais uma subcongregação em congregação. Glória a Deus. Talvez alguém pense que é fácil para mim tomar decisões como esta. Evidentemente, quando digo tomar, estou falando em nome da diretoria. Nenhuma decisão no campo da Catedral é tomada isoladamente por mim, ou por 2 ou 3. Todas as decisões são tomadas em conjunto com todos os membros da nossa diretoria. E como surge a necessidade de um crescimento maior no campo, nós entendemos que algumas congregações este ano deveriam ser emancipadas, ou seja, transformadas de sub para congregação. Nós já demos posse ao evangelista Pedro Cosme lá na estrutural. Era uma subcongregação do Cruzeiro e agora é uma congregação da Catedral. Já damos posse a uma congregação na Vila Esperança, isso mesmo? Nova Esperança, ligada a São Sebastião, que era uma subcongregação de São Sebastião e agora é uma congregação ligada à Catedral. Nós temos posse também a outra congregação residencial do Bosque Sul, que era ligada à Vila Nova. Vila Nova já foi ligada a São Sebastião. São Sebastião cedeu Vila Nova e hoje Vila Nova cedeu mais uma congregação. Então esta congregação é neta de Vila Nova, de São Sebastião. Já é a neta. Glória a Jesus. Pastor Paulo Ferreira já cedeu uma congregação do Lamberto, né? Não era ligado ao irmão? Mas qual foi? Paulo? Não, todas as vezes No seu tempo. foi no tempo do pastor. Eu entrei logo depois. Mas todos foi junto, os dois não? Não, foi depois. O Lamberto foi depois. Foi contigo. Não. Eu fui logo dois meses depois. É mesmo? Mas essas duas congregações ali eram ligadas a Santa Maria. Glória a Deus. A Santa Maria. E hoje, o Cintugão, que também estava ligado a Santa Maria, está se transformando em congregação. O que eu vejo é que o trabalho está crescendo. Glória a Deus. Descentralizar para crescer. Graças a Deus. Nem todos entendem isso. Dessas andanças nossas de posse, de transferências, desde há 10 anos que aqui estou, e nós fazemos isso com muita segurança, eu não faço isso por vaidade. Alguém já me perguntou, por que você não pega todas as subcongregações e liga direto à sede? Disse, não, no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos uma a uma, devagar. O trabalho não vai sofrer problema de continuidade, e Santa Maria continuará crescendo, e daqui a um tempo ela tem mais congregações para oferecer, porque só assim nós entendemos que o trabalho está crescendo. E só para os irmãos saberem o que é que a gente passa, é bom repartir com os irmãos. Quem sabe não gostaria de orar mais por mim. Alguns anos atrás, nós tivemos necessidade de fazer uma transferência para o bem do obreiro. Porque o obreiro que tem na sua ficha uma congregação 10, 15, 20 anos, tem quase nada de experiência. Se eu tivesse ficado em Caiapônia até hoje, eu só tinha um campo pastoreado, até hoje. Verdade. Só uma experiência que eu tinha, só uma folha de caderno. De lá eu fui transferido para Goianésia, a segunda folha.
E lá vim para a catedral, a terceira folha. Não sei se terei outro campo para pastorear. Então, cada dirigente deve primar pelo crescimento. Cada povo é um povo, cada povo tem uma experiência diferente, são trabalhos diferentes, são atitudes e atividades diferentes, que sempre dá ao obreiro estabilidade psicológica, estabilidade emocional, estabilidade social, enfim. Há um crescimento muito grande na vida do obreiro que se submete à direção da igreja. E eu tive que fazer algumas transferências. E depois dessa transferência que fiz, recebi tanta palavra negativa. Irmãs e irmãos ficaram com raiva de mim, raiva de passar por mim, pisar no meu pé e não dar nem boa noite para mim. E a gente se sente tanto disso, porque qual pastor gostaria de receber esse tipo de tratamento? E as pessoas passavam para lá e para cá, e eu fazia questão de olhar para cumprimentar, estendia a mão, às vezes minha mão ficava estendida, e as pessoas nem olhavam para mim. Mas tá bom, o tempo passou. Daqui a pouco, um a um, veio falar: pastor, estava com raiva do senhor, falei mal, o senhor quer me perdoar, o senhor pode me ajudar? Posso. Então me perdoe em nome de Jesus. E assim foi. Agora, por último, só numa igreja, duas irmãs, só numa, duas irmãs vieram a mim depois do culto. Falei muito mal do senhor hoje, e francamente não estou entendendo nada, mas se o senhor puder me perdoar, me perdoa. Eu posso perdoar, está perdoado. Minha mãe está perdoada. Depois, quando eu vou sair mais na frente um pouco, a minha mãe diz: pastor, falei muito mal do senhor. E sabe, eu até disse: o senhor fica numa boa, só transferindo o povo. Não é o senhor, né? O senhor está na sua, né? Está bem, irmão. Estou na minha, então. Aí o senhor quer me perdoar? Posso perdoar. Peguei na mão dela, está perdoado em nome de Jesus. Eu não estou contando que estou com rancor dela, não. Absolutamente. Só com experiência para vocês. E assim vai a obra do Senhor Jesus. A gente sofre aqui, sofre acolá, o povo não entende, a princípio não entende o porquê dessas decisões, mas Deus, com certeza, está nesse negócio e sabe por que é que estamos fazendo isso. Eu tenho o pastor Paulo Ferreira como meu amigo, um grande amigo meu. E se eu só tenho amigo no campo da catedral, porque eu só tenho um inimigo, o nome dele é Capeta, só ele que é meu inimigo, ninguém mais é meu inimigo. Talvez alguém de lá para cá queira ser, mas é problema deles, eu não. Daqui para lá tem sempre paz, e tem sempre uma palavra de perdão quando necessário. E o que eu gosto de dizer aos irmãos, que o pastor Paulo é meu amigo. E nós temos confiado a ele no grande trabalho. Foi a catedral, foi a direção da igreja, não é? Confiou a ele no grande trabalho. E ele tem honrado isso, tem honrado. Porque, veja bem, eu conheço pessoas que às vezes até dão um sim para o pastor, mas podia trabalhar um trabalho de base, escavando, minando o terreno. E eu tenho sabido que o pastor Paulo, pelo contrário, tem nos honrado sempre. E tem nos prestigiado. E tem feito com que o reino de Deus não sofra nenhum problema de continuidade. Então, nesta noite, nós estamos aqui para realizar a posse do dirigente desta congregação e dizer aos irmãos que o pastor Paulo já agradeceu aos irmãos que ajudaram, que emprestaram suas casas para que esse trabalho não pudesse parar, e não parou. E tudo isso tem um preço diante de Deus, tudo isso tem um valor diante de Deus. A Bíblia diz que um copo com água fria, dado a um dos seus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. E eu imagino que aquele irmão e aquela irmã que teve a coragem de abrir as portas de sua casa, até mesmo subtraindo a sua privacidade, para que que um dia alguém chegou para Pedro e disse: achamos o Messias. O nome dele é André. Achamos o Messias. E André levou Pedro a Jesus. Pedro se transformou num grande expoente da palavra, pregador, ganhador de almas. Só no apelo, Pedro ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Sabe como é que Deus computa as coisas? Deus computa assim, coloca 3.000 almas no caderno de Pedro e no caderno de André, coloca 3.001. Porque Pedro não foi esquecido
Quem ganhou Pedro foi André. Quem chamou Pedro foi o mesmo que chamou André. Então Deus mandou anotar. Anota aí, 3.000 para Pedro. E para André, 3.001. É assim que Deus faz. E eu estou dizendo para vocês, irmãs e irmãos, que abriram as portas, que todas as pessoas que chegarem aqui e se converterem, também sendo anotadas no seu caderno nos céus. Glória a Jesus por isso. Esse é o nosso Deus, que não se esquece do menor favor que se faz em prol da causa santa. E que o irmão e a irmã tenha sempre o coração aberto para a obra do Senhor Jesus. O que eu li nesta noite diz: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Quando nós, em oração o ano todo, para nós custou um ano de oração para tomar decisões como esta, não pedindo a Deus que nos desse todas as congregações de cada congregação, não, pedindo ao Senhor que nos mostrasse qual subcongregação deveria ser congregação direta da catedral. E isso vai desvincular esse trabalho de Santa Maria? Não, isso aqui é um corpo. A catedral é um corpo esparramado em quase 100 congregações no Distrito Federal e em torno. Não vai ser cortado o cordão umbilical, não, apenas administrativamente, mas espiritualmente todos nós estaremos ligados e unidos para sempre. Eu tenho certeza que o trabalho vai cooperar em Santa Maria. Santa Maria vem cooperar aqui, e vocês aqui em Santa Maria vão cooperar na catedral. Até Jesus voltar, todos nós seremos ligados e interligados, para que o diabo saiba que nós somos um povo forte, porque somos unidos. Tudo tem o seu tempo determinado. Está escrito na Bíblia Sagrada. E diz mais: e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E esta mesma Bíblia diz assim: as pessoas verdadeiramente sábias sabem que todos os seus tempos estão nas mãos de Deus. Hoje nós estamos aqui para dizer a vocês que esta congregação está ligada diretamente à sede. Mas amanhã nós voltaremos aqui para dizer aos irmãos que precisamos de mais uma subcongregação desta congregação também para ser ligada à sede. Aí pergunta-se: é ruim para vocês? É ruim para a congregação? Não, em absoluto. Significa dizer que o pastor Edivaldo com a congregação se multiplicaram, cresceram. E cresceram tanto que tiveram a galhardia e a felicidade de dizer: nós podemos hoje também, como Santa Maria, dar à nossa catedral uma congregação, para que ela se emancipe e continue crescendo e se multiplicando para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. De fase de crescimento. Quando nós chegamos na catedral, nós éramos 2.660 membros. Hoje, para a glória de Deus, nós temos 8.740 membros, quase 9.000 membros da catedral. Sabe por quê? Porque o povo está trabalhando. O povo está trabalhando. Quando o pastor Paulo foi para Santa Maria, existia essa congregação? Já tinha um ponto de pregação. Era um ponto de pregação. Presta atenção nisso. Quando ele foi para lá, era um ponto de pregação. Hoje, alguns anos depois, já tem uma congregação. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou. E ela não pode parar de multiplicar. Daqui a um tempo, Santa Maria vai dizer: pastor, tem mais uma. O pastor Amado falou: eu tenho duas, pastor, se o senhor quiser. Não, duas uma vez não, só uma. Vamos devagarzinho com a dor de Santa de Barro. Só uma de cada vez. Mas ela tem duas preparadas para entregar a 7 e transformá-la em congregação. Mas nós não queremos ir devagarzinho, passo a passo, comedidamente, para que a obra de Deus continue sempre crescendo, pois este é o nosso alvo. Pastor Paulo, receba de público a minha gratidão e o reconhecimento. E eu vou sempre contar contigo. E eu quero que você sempre tenha as mãos cheias para repartir. Sempre tem algo para dar. É tão importante dar. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a congregação de Santa Maria é bem-aventurada, porque ela sempre tem o que dar. Sempre tem o que oferecer. E alguém diz: pastor, não podia deixar como está? Bom, se isto os irmãos acham que é certo, então
foi errado o que Deus fez no céu. A única coisa que ele tinha lá, ele deu para nós, Jesus. Não foi? A única coisa que ele tinha, ele deu para a igreja, Jesus. Você gostou dessa dádiva? Você se sente privilegiado porque Deus lembrou de você e diz: eu vou dar o meu único filho para te salvar. Aleluia por isso. Então, quem dá é porque tem para dar. Não é verdade? Deus abençoe, pastor Paulo. Deus abençoe a congregação de Santa Maria. Leva o meu abraço para a congregação e diga para ela que daqui a um tempo nós teremos mais. Porque isso é sinal de crescimento. Pelo que você parar de produzir, vai estagnar. E água estagnada só junta mosquito e verme. Não é verdade? Glória a Jesus. Aqui está em minhas mãos o documento desse terreno. Ele é propriedade da Catedral da Assembleia de Deus. Já está em nome da Catedral. E eu quero agradecer também aos irmãos por esse gesto de fidelidade e de sinceridade à obra do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por tudo. E nesse instante, como já disse, eu quero convidar aqui o pastor, chama de pastor, que pastoria, pastor Edivaldo. Edivaldo? Rocha do Nascimento. Maria de Fátima Procópio, por gentileza, vem à frente. E eles vão receber a carta. E o pastor não é sem a pastora, sem a esposa. Ele depende dela. Um dia teve na minha igreja um pastor do Rio de Janeiro pregando. E ele disse que a mulher do pastor representa 90% do seu ministério. Eu falei: pronto, acabou comigo. Acabou comigo. Passo a noite orando, leio a Bíblia, prego, ensino e canto. Sou cantor também, né? Só falta gravatíssimo, eu vou gravar daqui a tempo. E pronto. Mas eu reconheço que isso é verdade. Porque quando eu chego em casa, eu encontro a Lutinha, parece que a casa está deserta. Os meninos estão tudo lá dentro de casa, os meninos. E eu: cadê Lutinha? Lutinha. E às vezes eu entro pela uma porta e sai pela outra porta. Ela realmente tem sido tudo da minha vida. Ela não é de falar muito, de gritar, de sapatear, gesticular, não. Muito quieta, muito quieta. E sabe, eu já tenho agradecido muito a Deus porque ela é dessa forma que ela é. Eu tenho agradecido a Deus. Cada qual na vocação que foi chamada. A vocação da Lourdes foi essa, né? A vocação da Lourdinha é essa vocação. E tem me ajudado tanto. Essa forma, cortês, amiga, companheira de todo mundo. Eu nunca vi dizer que um dia brigasse na igreja com uma mulher, com uma irmã. Se vocês só sabem, me contem. Eu quero saber dessa nova. Eu não conheço essa história. Então ela se entende com todo mundo e tal, e se dá com todo mundo, e procura agradar todo mundo, aquela coisa toda, né? Tem me ajudado bastante, irmãos. E eu percebo que a irmã Maria também, né? É Maria? Triste por cada nome, quer trocar o nome? Agora. Tem muitas irmãs de Maria que querem trocar nome por Cátia. Quer dar meu nome por Suzana. Vou trocar meu nome por, né? Trifósia, Tristena, mas Maria não. Eu disse para ela, se ela sabia o significado do seu nome. Ela disse: não sei. E eu falei para ela que Maria significa exaltada, louvada. É o significado do nome Maria. As Marias, por favor, fique alegre, mas eu vou pintar. Exaltada e louvada. Aqui está o casal. Foi designado pela diretoria da igreja para continuar à frente do rebanho. Poderíamos muito bem tirá-lo daqui, devolver o pastor Paulo e colocar outro aqui. E eu sei que o pastor Paulo levaria. Não levaria esse cabrão? Mas a diretoria da igreja entendeu que deveria continuar aqui. Tá? Para que os irmãos saibam, não houve nenhum tratado desta congregação. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o boato surgiu. E o dirigente não teve coragem de mostrar a cara. O que eu estou dizendo? Eu deveria ao seu dirigente e dizer: olha, irmão, o boato está surgindo e não partiu de mim. Não sou o autor disto. Por gentileza, me compreenda, não sou eu. Se o irmão quiser ir lá, vamos falar com a congregação, eu coloco o coração de pé para falar com o senhor. Mas ele ficou quieto. Ficou quietinho. E na hora de chancelar, de aprovar o nome, surgiu o boato. Não, mas bateu o boato, que vai ligar direto na sede. Não liga não. Só se eu não souber e nem sonhar com isso. Liga não.
Graças a Deus, este pecado eu não vou levar para o céu. Glória a Jesus. Não vou levar. Como também não vou levar o pecado de estar pescando em aquário alheio. Não. Nunca convidei uma viva alma para congregar comigo. Nunca convidei. Nem do campo, nem fora do campo. Nunca. E não vou pecar também fazendo esse tipo de coisa. Hoje, nós estamos aqui com a consciência tranquila diante de Deus. Com a consciência tranquila diante de vocês. Com a minha consciência tranquila diante do pastor Paulo, para dizer a vocês, foi uma decisão da diretoria, analisando todas as formas de trabalho e encontramos condições para emancipar esta congregação. Por isso, nós estamos aqui. Amém? Amém? Eu quero saber se a congregação está de acordo com a decisão tomada pela diretoria de dar posse hoje ao evangelista Edivaldo, o nosso pastor. Se estão de acordo, eu peço que fiquem em pé, por gentileza. O casal que se ajoelhe, porque cabelo recebe a carga de joelho. Sabia disso? O cabelo, para receber a carga, recebe de joelho. E eu tenho estudo sobre cabelo. São 9 itens. Um deles diz assim, que na tempestade do deserto, tempestade de areia do deserto, quando os vendavais de areia se levantam, o viajor desce do camelo e fica do outro lado do camelo, porque o camelo resiste toda a tempestade de areia que vem. Até passar aquele montão de areia, porque lá no deserto o vento transporta os montes de areia, as montanhas de areia, para outro lado. E o viajor só resiste aquilo se estiver ao lado de um camelo, porque o camelo resiste toda aquela tempestade. O pastor é este homem que resiste todo tipo de tempestade. Não é porque ele é forte, não, porque Jesus está com ele. Glória a Deus, amém. Eu convido aqui o pastor Paulo César para orar pela posse do evangelista Edivaldo. Glória a Jesus, amém. A paz do Senhor, amados. Senhor Deus, nós, na nossa pequenez, em nossa limitação, pela tua infinita glória, nos reunimos aqui, perante o teu nome, perante a tua presença, juntamente com o teu ungido, pastor Eduardo Sampaio, nosso presidente, exaltar, glorificar, magnificar por mais este ato, por mais esta bênção para este lugar. E hoje o teu filho, mas a sua família, recebe posse aqui neste lugar. Pai, como foi ministrado pelo pastor presidente, ele não é mais forte do que os demais que aqui estão, mas ele tem a presença e a unção de Jesus, do Espírito de Deus, para estar diante deste povo. O meu pedido a Deus é que assim como ele tem sido bênção para estas famílias, ele continue sendo bênção para cada vida que aqui traz. Ele continue tendo cajado para cada pessoa que precisar de cajado. Que ele tenha a vara nas suas mãos. Que ele tenha a unção e autoridade de pastor neste lugar. E assim como ele já tem sido, que ele continue sendo bênção para o teu povo aqui neste lugar. Te peço também, ó Deus, que esta igreja seja bênção na vida do teu ungido. Que esta igreja seja bênção para o ministério do teu ungido. Que esta igreja faça parte de uma bela história. Eu não estou falando, Deus, de história sem dificuldade, sem montanha, sem subida. Não, uma bela história de batalhas, de vitórias, de alegria, de regozijo. Senhor, capacite agora, Deus. Que a tua glória, Senhor, esteja presente neste lugar, assim como foi presente quando Moisés terminou de ajeitar o tabernáculo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória que nos habilita a estar diante de ti, que a tua unção que nos habilita a estar diante
famílias. Eu profetizo libertação neste lugar. Eu profetizo cura neste lugar. Eu profetizo, Senhor, salvação neste lugar. Eu profetizo vitória para esta igreja. Eu profetizo a vitória sobre os demônios da cachaça, da embriaguez, vitória sobre os demônios da opressão. Senhor, eu profetizo a vitória da tua igreja neste lugar, e para a vida do teu filho neste lugar, e para o ministério do teu filho neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus nós te exaltamos, na beleza da tua santidade, desde agora e para sempre. A igreja diz amém? Assim diz o Senhor, ainda me lembro o homem do teu coração temeroso, diante ao desafio, mas eu te disse assim, que és sido fiel para contigo, e me fortalecendo a tua mão até aqui, e dedico assim, olha aí o cajado que lhe dou na tua mão, e dedico assim, meu sacerdote, neste momento, vinde aí as almas, e o que tenho feito eu nesta noite, não é nada para o que tenho eu preparado para ti, e dedico assim, olha só, tu caminha em marcha, porque estou eu contigo, e a vitória vem do caminhar. Ficai com estas palavras, e até ela tapa no teu coração, e a minha voz eu vos deixo nesta terra. Aleluia! Oh, Deus Santo! Aleluia! Glória a Jesus. E a honra e a glória, meu Senhor. A condição de pastor presidente do campo da catedral, eu declaro esta congregação, esta subcongregação, transformada em congregação da catedral. E o pastor Edivaldo e a sua digna esposa como pastor desta igreja, até quando Deus quiser. Amém. Amém. Tome seus assentos e agora com a leitura da arte. Glória a Deus. Evangelista Anderson. Glória a Jesus. Graças a Deus. Em março de 2003, reunidos em comunhão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral das Assembleias de Deus, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado no QC 04, lote 16, sítio do Gama, Brasília, DF, subcongregação da Congregação de Santa Maria, conforme previamente convocados, para decidir sobre a criação da congregação e a posse do seu dirigente. A abertura da reunião ocorreu com cânticos, orações, leitura e explanação bíblica. Após o início da reunião, foram apresentados os visitantes, com destaque para a apresentação do pastor Eduardo Sampaio Oliveira, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral das Assembleias de Deus, a quem foi transferida a direção dos trabalhos. O pastor Eduardo Sampaio Oliveira, assumindo a direção dos trabalhos e constatando a existência de quórum suficiente, declarou aberta a Assembleia e comunicou ser o seu objetivo a criação da congregação e a posse do seu dirigente. O pastor Eduardo Sampaio Oliveira recebeu a transferência da igreja do Residencial Santos Dumont pelo seu dirigente, pastor Paulo Ferreira de Lima, fazendo um agradecimento por sua vida ministerial. Em continuidade, ao receber a congregação, apresentou o evangelista Edivaldo Rocha do Nascimento como indicado ao cargo de dirigente da congregação. Posto isso, foi colocado em votação e por grande maioria dos presentes ficou aprovada a criação da congregação, denominada como Residencial Santos Dumont, e a indicação do evangelista Edivaldo Rocha do Nascimento como dirigente. Em seguida, o pastor Eduardo Sampaio Oliveira solicitou ao evangelista Edivaldo Rocha do Nascimento para tomar lugar ao púlpito e, com uma oração, declarou empossado na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Residencial Santos Dumont, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral das Assembleias de Deus, filiada ao Ministério de Madureira, Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, digno de nota, eu, Anderson Rodrigues da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que lhe é achada conforme
vai devidamente assinado pelo presidente da Assembleia, por mim, pelo dirigente empossado, pelo dirigente cedente e por todos quanto eu queira assinar. Santa Maria, 28 de março de 2003. Alguma emenda? Alguma emenda para esta ata? A ata está em debate, em discussão, em aprovação. Quem propõe? Amém. Quem aprova? Amém. Considera aprovado. Marinda louva a Deus com ele. Quando a ata será assinada. Horas difíceis você passa.
presidente da FIB, há 2 anos atrás, o Senhor tinha feito essa promessa naquela igreja. Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir o trabalho, ouviremos alguns irmãos falarem. Eles não falarão mais do que 30 ou 40 minutos cada um, né? Eles estão de parte do horário. E logo o dirigente estará com a palavra oficial, né? Agora ouviremos o Beiur, estará trazendo a sua palavra. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, o que eu tenho para dizer é que estou muito feliz de estar aqui junto com essa família. Glória a Deus. E dizer também aqui que o poder que tem sentido de Deus aqui é muito grande. Eu acabei de relatar aqui o pastor Eduardo, o pastor Paulo Ferreira, que o CONCAT que nós tivemos aí no início do mês foi um marco na minha vida. Foi como se tivesse o penhor antes e o penhor depois. E realmente acontece que do CONCAT para cá. Tem sentido assim, muito poder de Deus na minha vida. E hoje realmente também está como se fosse aquele dia, mas está sendo um renovo a cada dia. Eu tenho que dizer para os irmãos aí, dizer parabéns para todos os irmãos aqui, porque realmente é um motivo de muita alegria. Vem tu, ó Rei dos Reis, vies pra te louvar, grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós, ó Deus Vamos, Alberto, traz a sua palavra. A paz do Senhor para a igreja, amém? É um prazer muito grande, irmãos, estar com vocês esta noite e também com o pastor Edivaldo. Tem 7 anos que eu a conheço, lhe digo com toda sinceridade, ele sabe muito bem pela intimidade que nós temos. Eu tenho uma imensa alegria de ver esta noite que está acontecendo. Que Deus possa abençoar mais ainda e ricamente a sua família. Eu quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus que está em Daniel, capítulo de número 12, verso número 13. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Que continue sendo aquilo que os irmãos sempre têm sido ser. O Senhor possa abençoar maravilhosamente. E eu quero dizer para os irmãos de todo o coração, há 3 anos atrás eu passei essa experiência. E quero dizer para os irmãos de coração, amava muito o pastor Mário. No começo, eu fiquei um pouco receoso, Senhor, até alguns da congregação me secou, disse, irmão, será que lá vai ter humildade, igual aqui no pastor Mário, dizendo, aguarde. O pastor Eduardo não sabe disso não. Mas quando nós chegamos lá, pela misericórdia do Senhor, fomos bem recebidos, bem recepcionados. Nós temos um pai também, um senhor pai. Eu gosto de coração, sou sincero, porque eu sou na frente dele e sou por trás. E digo de todo o coração, eu tenho um elogio. Já tive em São Paulo, em algumas... mais ou menos uma faixa de umas 6 a 7 cidades de São Paulo, sem nunca conhecer pastor nenhum lá, mas quando chego, aqui na Bahia, em muitos cantos, congrega com quem? Com o pastor Eduardo Sampaio. Os que não conhecem, que é do Ministério da Missão, dizem, já vi o livro dele, e me recebe, me coloca no púlpito, e eu tenho muita alegria pelo pastor que nós temos, de coração. Deus abençoe. A Lourdes, a irmã Kessie, quer louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Deus sabe.
mas foi durante o dia para tirar a fotografia da congregação, e não sabíamos que ela já estaria sendo arrolada como congregação da catedral. Então é interessante que a foto que eu tenho já está muito bonita, e vai faltar só o dirigente para a sua esposa. Tá certo? Quero deixar aqui para a igreja, porque essa igreja vai continuar trabalhando. Livro de Gênesis, o capítulo de número 13 e o verso 17. A palavra foi dirigida a Abraão, que foi o pai da fé. E como eu creio que essa congregação levantou-se pela fé e caminha com fé e coragem, que são duas companheiras, a fé e a coragem. Então essa palavra é para toda a igreja e em especial ao pastor dessa igreja. Levanta-te, percorre essa terra do seu comprimento e na sua largura, que eu te darei, diz o Senhor. Então que essa igreja continuar trabalhando. Como diz aqui o pastor Eduardo, disse também o pastor Paulo Ferreira, que ela continuar trabalhando, não vai faltar almas para ganhar, não vai faltar almas para aconselhar, não vai faltar pessoas para ensinar e para ser ensinada na palavra, e assim ela vai continuar orando por ele. Com certeza esse rebanho vai aumentar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ouvindo mais uma saudação rápida pelo irmão Anderson. 2 minutos, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixar um versículo para os irmãos que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, no versículo 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que a graça de Deus possa estar sempre com o irmão Edivaldo, com a gerência Edivaldo, que a graça de Deus possa estar sempre com os irmãos, aonde quer que os irmãos vá. A graça de Deus sempre estará com os irmãos. Amém. E quando Paulo já estava assim, meio angustiado, meio triste, ele pegou: Deus, tira esse espinho de minha carne. Deus não hesitou e falou para ele: a minha graça te basta. Amém. E no último versículo da Bíblia, lá em Apocalipse, o profeta João diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Pastor Paulo, também traga uma palavra de saudação, por favor. Ainda aqui. Mais uma vez, a paz do Senhor, não é mesmo? Êxodo 40, capítulo 40, versículo 33 e 34. Êxodo 40, versículo 33 e 34. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim acabou Moisés a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em muitos passos do povo de Deus, ali no deserto, nós vimos muitos desafios, muitas lutas, muitas batalhas. Nós vimos algumas vezes parecia o fim, parecia que tudo estava acabado. Nós humanamente, talvez aqui tenha entrado também alguma pessoa que depois da labuta, depois do trabalho, está sem ânimo, está desanimado, assim como aconteceu lá também no deserto, porque eram pessoas humanas, era gente que estava no deserto, que sofria na pele, na carne, as dificuldades do dia a dia. Assim também nós passamos por isso, mas havia uma diferença: quando a glória do Senhor se manifestava, tudo acontecia. E assim também seja aqui neste lugar, que a glória do Senhor se manifeste neste lugar, nesta casa, assim como aconteceu com este sinal. E tendo Moisés acabado tudo, veio a glória do Senhor e se manifestou na casa.
Aonde a glória do Senhor se manifesta, há arrependimento. Aonde a glória do Senhor se manifesta, há reconhecimento de que não somos nada e que somos pecadores. E quando nós tomamos esta postura, nós conseguimos dedicar a honra, a glória, o louvor, a majestade ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amados, eu gostaria de tomar de vocês apenas 5 minutos. Se passar, pode puxar o paletó. Posso? 10% aceita. Diz o texto da Bíblia Sagrada assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. E amém. Deixe-me transliterar a letra, não a mensagem. Eu vou transliterar apenas a letra. E diz o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao meu amado filho Edivaldo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de ter algum tempo para, debaixo do sangue de Jesus, meditar com os irmãos sobre 4 palavras distintas nesse texto. A primeira, promessa. A segunda, graça. A terceira, misericórdia. E a quarta, paz. Por que é que nós estamos aqui? É porque todos nós temos promessa de Deus. Sim ou não? Sim. Quem tem promessa de Deus aqui? O diabo não entende. O diabo se confunde muitas vezes. Porque é que tantos crentes na terra, que não tem dinheiro, que não tem projeção humana, que não tem fama, que não tem status, que não tem títulos de doutorado, e são pessoas parecendo dono do mundo e campeão da vida. O diabo não entende. Não consegue entender. Mora numa casa paupérrima, anda de cavalo de pau, não tem nenhuma bicicleta velha para andar, mas vive alegre, vive feliz, vive sorrindo, com o rosto parecendo o sol no seu meio-dia. Sabe o que é isto? É porque nós temos promessa de Deus. Promessa nesta vida de ser bem sucedido, de ser bem-aventurado, de sermos felizes aqui nesta vida. Por quê, pastor? Porque um dia Jesus assumiu o nosso lugar no rude madeiro, carregou o nosso fardo de pecados, perdoou os nossos pecados, mudou o nosso nome de condenado para salvo, mudou o nosso nome de pecador perdido para pecador remido, mudou o nosso nome de servo do diabo para servo de Deus, mudou o nosso nome de escravo do pecado para liberto do pecado pelo poder regenerador do sangue de Jesus Cristo. Aqui nesta vida, quando Pedro perguntou a Jesus: e nós, que temos deixado tudo e te seguimos, que há de ser de nós? Jesus lhe respondeu: há de ser que todo aquele que tem deixado pai, mãe, terreno, casas, fazendas, tudo por mim, receberá nesta vida 100 vezes mais. E no por mim, a vida eterna. Olha, irmãos, há momentos que eu penso que eu já recebi mais de 100 vezes. Mais de 100. Porque tantas são as bênçãos que Deus me dá. Deus me dá a bênção da proteção, Deus me dá a bênção do livramento, Deus me dá a bênção da alegria, Deus me dá a bênção do calçado, Deus me dá a bênção da veste, Deus me dá a bênção do pão cotidiano, Deus me dá a bênção da moradia, Deus me dá a bênção do batismo do Espírito Santo, Deus me dá a bênção da salvação, do perdão dos pecados, da graça, da glória, do amor, da sua misericórdia que a cada dia se renova para todos
Não importa qual seja a sua descendência familiar, não importa qual seja o bairro que você está morando, se você tem promessa, erga a cabeça e diga sempre: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A outra palavra, graça. Graça. Que palavra linda. Se eu tivesse tempo, eu queria escrever um livro somente sobre a graça, porque acho-se essa coisa terrível, terrível e maravilhosa. 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça. Quando eu leio isto, eu queria ter pulmão de ferro e garganta de aço, para subir na montanha mais alta, em volta desse povoado, e gritar: sai imundo, sai do inferno, sai diabo, toda graça está nas mãos do Criador do universo. Ele é o detentor da graça. Toda graça, diz a Bíblia, está com o meu e com o nosso Deus. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, diz a Bíblia, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos fortificará. Aleluia! É esse Deus que está aqui para nos fortalecer. Às vezes o dia a dia, o labor diário, as lutas, as perseguições, as calúnias, os fuxicos nos abatem, mas o Deus que fortalece está aqui. O Deus que reanima está aqui. O Deus que confirma está aqui. Está pertinho de você. Ele te toca nesta noite. Ele te restaura e te diz: você é vencedor. Você é vencedora. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Graça. Mas é interessante que o autor da graça, a fonte da graça é o Senhor Deus, e Ele não segurou para si, não enclausurou consigo mesmo. Não, Ele um dia fez questão de revelar esta graça. Está escrito em Tito 2,11: a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Jesus. Quais homens? Os bons também. Quais homens? Os ruins, sim. Quais homens? Os piores pecadores? Também. Quais homens? Os carentes, sim. Todos os homens da face da terra podem ser abençoados com esta graça revelada na cruz do Calvário. Foi lá no Gólgota, foi lá no Rudilenho, foi lá naquele lugar tão esquisito chamado Gólgota. Lá eu estive e tirei algumas fotografias perto daquele local, onde Deus Jesus esteve entre os céus e a terra, pendurado, para dizer ao mundo: eu estou aqui como testemunho vivo e que a graça de Deus se ha revelado, trazendo salvação a todos os homens. Os mais vis pecadores, as Marias Madalenas, os Lázaros, os cegos de Jericó, os paralíticos, todas as pessoas que se aproximarem de Jesus Cristo receberão gratuitamente a graça. E o que é graça, pastor? Favor imerecido. Ninguém merece a graça. Eu e você não merecíamos a graça, mas Jesus Cristo, Deus através de Jesus, nos deu gratuitamente. Está escrito na Bíblia, está João 1,16. Diz a Bíblia: e todos nós também temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Recebido. Eu já recebi, você também já recebeu. Alegre-se por isto, glorifica a Deus por isto. A tua vitória, o teu sucesso, não é porque você é bom, não é porque você tem um título maior do que o outro, não é porque você pertence à família tal, não é porque você congrega na Assembleia de Deus. A tua vitória está exatamente porque Deus te deu a graça e você recebeu. Aleluia, diz a Bíblia: todos nós recebemos da sua plenitude e da sua graça sobre graça. O irmão veio esta noite ao meu lado, com os olhos lá me achando, disse: pastor, parece que como está sendo no coração, a alegria é tão grande, eu estou feliz, eu sou outro homem depois daquele congresso, Deus está mudando a minha vida. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, porque o homem sem a graça é cruel, o homem sem a graça é mau, o homem sem a graça não vale nada, mas com a graça se transforma num campeão, se transforma numa testemunha viva de Jesus, se transforma num verdadeiro adorador, se transforma num grande e proclamador das boas novas. Nós estamos cheios da graça nesta noite. Amém? Diga: eu estou cheio da graça de Deus. Glória a Jesus. Hebreus 12, verso 28 diz: retenhamos a graça. É para que você retenha a graça, é para que você conserve esta graça. Se você brincar, ela vai embora. Retenhamos a graça. E eu considero isso uma barreira muito forte numa represa. Quanto mais alta for aquela barreira, mais água há na represa. Quanto mais baixa for aquela barreira ali,
menos água na represa, porque ela vaza toda, chamada pelo ladrão. A água vaza toda. Mas, amados, se você nesta noite puder construir a graça na sua vida, e diz a Bíblia, todos nós recebemos da sua graça sobre graça. Graça sobre graça. Em Zacarias está escrito que a graça e graça, graça e graça, graça e graça. Parece que isso não vale a memória. Zacarias 4:7. Graça e graça. João 1:16. Graça sobre graça. Nós somos vitoriosos porque nós estamos construindo o muro da graça em nossos corações. Agora pense seriamente no que eu vou dizer. Há muitas pessoas que têm crentes, cartão de membro, papa ceia. Diz que é crente, parece que crente, tem zóio de crente, orelha de crente, ouvido de crente, boca de crente, nariz de crente, pé de crente, mão de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, cartão de membro de crente. Mas coitadinho dele e dela, a cara feia, empavuscada, sempre triste, sempre amargurado, sempre amarrotado, sempre encontrando algo que dizer e falar dos outros. É um coitado. Não é uma coitada essa pessoa. E eu só quero acreditar que essa pessoa não tem o muro da graça na sua vida. Está faltando o muro da graça. E é por isso que está saltando para dentro do seu terreiro, para dentro do seu coração, para dentro do seu jardim. Está saltando sapo, lagartixa, rã, bode, cobra, porco. Está saltando tudo lá para dentro. E a pessoa diz, só que o cara não cara. E aí, irmão, pastor, irmão? Pastor, irmão, tudo bem? Estou vegetariano. E você, estou levando a vida aí. Nem sempre que a vida está me levando. Não, o crente que tem a graça bem alta na sua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Não tem pão, não tem arroz, não tem farinha, não tem rapadura, não tem às vezes as vestes boas para sair se apresentar na sociedade, não tem carro, não tem às vezes salário, é uma pessoa desempregada, mas todas as vezes que chega perto dele ou dela, ele está feliz, está alegre, está contente, porque a sua pátria não é aqui, seu reino não é aqui, sua riqueza não é aqui, é lá que nós vamos morar, e nessas todas as eternas riquezas que Deus tem preparado para nós. Eu te aconselho nesta noite. Retenha mais a graça de Deus, retenha. Construa o muro da graça na sua vida. E eu tenho certeza que o diabo vai ficar somente ao redor. E ao seu redor, o olho do Senhor ficará ao seu redor. Eu não quero me estender tanto, mas deixe eu falar um pouco sobre a misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é dar o que não merece. Se a graça é um favor imerecido, a misericórdia é dar o que não merece. O que é que eu merecia? Condenação. O que é que eu merecia? Uma casa vizinha ao capeta. O que é que eu merecia? Viver eternamente no lago de fogo. Esse era o meu merecimento. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos, sem exceção. Mas um dia, esta misericórdia na pessoa de Jesus Cristo também foi revelada. E a Bíblia diz que hoje, exatamente hoje, esta misericórdia se renovou. Hoje se renovou. Cada dia ela se renova. E diz mais a Bíblia, e é a causa de não sermos consumidos. E é a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus olhasse tão somente para mim diretamente, eu seria consumido. Porque eu não tenho nada de bom na minha vida para apresentar ao Senhor. Mas quando Deus olha para mim, olha através de Jesus. Olha por Jesus para a minha pessoa. E Jesus na frente, Ele mostra as suas mãos curadas, os seus pés curados, a sua mente cravejada, sinal de coroa, o seu lado curado. E diz, Jesus, pelo Eduardo eu morri. Ele é fraco, mas eu sou forte. Ele não pode, mas eu posso. Ele falha, mas eu não falho. Eu vou ajudá-lo. A minha graça é sobre ele, a minha bênção sobre ele, a minha misericórdia sobre ele. Ele vencerá, nós venceremos, porque a misericórdia de Deus. Misericórdia. É interessante que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Não se esqueça desse versículo jamais. A misericórdia triunfa no juízo. Há tantas pessoas que podem usar a misericórdia, mas não usam. Há tantas pessoas que podiam abençoar alguém com a sua misericórdia que Deus lhe deu, mas não abençoa. Mas não se esqueça, a misericórdia triunfará no juízo. Todas as vezes que leio isso, me lembro de Raabe. E a Bíblia chama a prostituta Raabe. Era uma unidade daquele tipo de gente daquela época. Raabe. Ela um dia foi procurada pelos espias que foram espiar a terra. E ela disse, eu vou te esconder. Sobe para esta parte superior e fiquem quietos aí. Se alguém vier procurar, eu vou defender vocês. E os inimigos vieram. Aqui tem uns homens estranhos, estiveram na cidade, olhando a cidade, onde estão eles? Estão aqui? Está aqui? Não. Na minha casa? Não. Não podia invadir, era contra a lei. Eles tinham somente que perguntar e voltar dali. E eles estão lá quietinhos lá dentro. Foram embora os inimigos e ela ficou vigiando, ficou pagiando os inimigos até que eles desaparecessem para que ela pudesse despedir
os espias. E quando eles desceram daquela sobreloja da sua casa, chamado terraço, eles desceram, ela falou assim para eles: lembrem de mim. Lembrem de mim. Não se esqueçam de mim. Por que ela disse isso? Porque ela sabia que breve vinha um rigor muito forte, um juízo muito forte sobre aquela cidade. Vocês não se esqueçam de mim. E eles disseram: olha, coloque aí um fio de escarlata sobre a tua casa, como sinal. Coloque um fio de escarlata, esse é o selo, esse é o compromisso. Nós chegando aqui e havendo aí um fio de escarlata, nós saberemos que é um compromisso firmado entre você e nós, e a sua casa não será destruída. Mas pastor, parece que a história diz que os muros de Jericó foram implodidos, e tinham que ser. E tinham que ser implodidos, porque eram muros tão largos que cabiam 4 carros em cima daqueles muros. Vejam bem, se aqueles muros fossem tombados para o lado, que dificuldade teria os espias, ou seja, o povo de Israel, saltar aquelas muralhas para ir tomar Jericó? Os muros foram implodidos, desceram todos. Mas e por que a casa de Rabi não desceu? Quem foi que implodiu os muros? Foi Josué? Não. Foram os sacerdotes? Também não. Quem implodiu os muros? Foi Deus. E por que é que Deus sabia alguma coisa? Sim, sabe. A Bíblia diz assim: Pedro, eu te dou a chave. O que tu ligares na terra será ligado no céu. E naquele dia que os espias sacramentaram, chancelaram, confirmaram que a casa dela não seria destruída, Deus dos céus estava olhando para aquele negócio e disse: não, não vai ser destruída. Vou implodir os muros, mas a casa dela permanecerá de pé. E o dia veio, e os muros caíram, mas a casa de Rabi permaneceu em pé, cumprindo assim a palavra dos homens de Deus. Deus honra a palavra dos seus servos fiéis. Mas não quero delongar sobre isso, mas apenas repetir, para que você guarde na sua memória: a misericórdia triunfará no juízo. E mais, a paz. A paz que Deus dá é uma paz diferente que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz cheia de cambalache, cheia de conveniências, cheia de altos e baixos. Uma paz fresquinha, uma paz transitória, passageira. A paz que Deus dá é uma paz consistente, duradoura, paz perfeita e completa, que satisfaz os anelos da alma do ser humano. Quando o coração é invadido por esta paz, é saturado desta paz, o rosto logo começa a demonstrar isto. As ações começam a demonstrar, os atos, as intenções, as palavras, a prática, tudo muda, porque a paz de Deus, diz a Bíblia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominará os vossos corações. Aleluia! Um coração dominado pela paz é como quer dizer para vocês, é a mesma coisa que um caráter dominado pela paz. Porque a Bíblia diz que do coração do homem saem os maus pensamentos, sai os adultérios, sai a inveja, sai o ódio, sai a raiva, tudo sai do coração. Mas dominado pela paz é um caráter que também está subjugado sobre a paz, e esse coração e esse caráter moderado pela paz se transforma em instrumentos maravilhosos para abençoar a tantos quantos que estão ao nosso redor. Promessa, graça, misericórdia e paz. E o Deus de paz, segundo Filipenses, eu quero terminar aqui com esse versículo, capítulo 4, verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E amém. Me dirijo ao evangelista Edivaldo e chamaria para que ficasse em pé aqui ao meu lado, por favor. O Edivaldo, hoje, tu recebes a igreja do Senhor Jesus
como o responsável por estas vidas para apresentarem a Deus. Evidentemente que enquanto o irmão estava sob a égide do pastor Paulo Ferreira, o irmão também tinha esta responsabilidade. Agora, de uma forma mais direta, eu gostaria de dizer ao irmão poucas palavras. A primeira delas é dizer ao irmão: o que recebestes, ouvistes e vistes e aprendestes do pastor Paulo Ferreira, isso praticado. E a segunda palavra é dizer ao irmão: assim como o irmão foi com o pastor Paulo Ferreira, obediente, submisso, amigo, gostaria que o irmão fosse comigo também. Isso acontecendo, diz a Bíblia, e o Deus da paz será convosco. E amém. E a minha oração nesta noite é que nunca falte a graça e a misericórdia e a paz sobre a tua vida. Assim sendo, você prosperará. E como o pastor Paulo hoje tem a galhardia de dizer: pastor Eduardo, eu estou entregando uma das filhas de Santa Maria para ser ligada à catedral. Amanhã o irmão também terá essa mesma galhardia e dirá: eu também posso falar da mesma forma, porque Deus fez prosperar o meu caminho. E amém. Esse documento representa o patrimônio desta igreja. É um documento de fé pública. E eu gostaria de passar às suas mãos como a chave deste patrimônio. Antes, porém, dizer-lhes: eu não estou te entregando a minha igreja, pois eu não tenho nenhuma. Eu não estou te entregando um patrimônio meu, pois eu não tenho nenhum patrimônio aqui. Eu não estou te entregando algo de segunda categoria, absolutamente, porque aqui está a menina do olho de Deus. Estou te entregando a igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele que nos chamou e vocacionou esteja contigo. Tantos quantos anos Ele queira que eu esteja à frente deste rebanho. Deus te abençoe. O Senhor esteja contigo. Glória a Deus. Glória. Senhor a todos. Está quase na hora de nós terminarmos. Mas eu gostaria de agradecer a Deus por este momento, por este acontecimento, porque Ele, exclusivamente Ele, é o responsável por tudo. Eu me lembro quando cheguei em Santa Maria, e isso há algum tempo atrás, novo convertido, um ano de crente, não era nem auxiliar, tinha tido algumas oportunidades. E o Senhor, após menos de um ano em que eu estava morando em Santa Maria, já congregando no campo da catedral, já como auxiliar de trabalho, o Senhor me concedeu a graça, como disse o pastor Eduardo, de dirigir a primeira igreja na minha vida, a primeira experiência, a congregação da 518 no campo de Santa Maria, campo da catedral. E foi para mim uma grande experiência. Depois fui para a sede, estive com o pastor Amado durante algum tempo. Pastor Paulo chegou, continuamos trabalhando. Quando fomos convocados para assumir a congregação aqui no sítio do Gama, eu confesso aos irmãos, foi com temor e com tremor. Eu não recuei, porque eu olhei para a Bíblia. Aquele que olhar para trás e recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, eu assumi. A minha esposa sabe, os nossos filhos sabem, que nós assumimos com temor, mas confiando que o Senhor era conosco, como Ele já havia dito. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor Amado, que confiou o início do nosso ministério, nos chamando
para auxiliar de trabalho, e pela misericórdia do Senhor, estamos hoje diante dessa congregação como dirigente. E eu agradeço a Deus pela confiança também do pastor Paulo, que nós aprendemos a amar. Pouco tempo trabalhamos junto. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Eduardo e toda a diretoria do campo da catedral, pela confiança que nessa noite é depositada sobre a minha vida. E digo ao pastor Eduardo e à diretoria aqui presente, como aconteceu na 518, um dia que o pastor Amado me procurou. Nós vamos substituir o irmão no domingo do mês tal. Aqui está a chave da igreja, pastor. E eu peço que o Senhor continue me dando essa fidelidade a mim, a minha família, essa graça e a misericórdia sobre a minha vida. Eu já disse à igreja que eu não sou pastor da igreja. A minha vontade agora, pastor Paulo, era correr para lá de novo. Estar novamente ali na retaguarda, auxiliando ao pastor, mas aprove a Deus me confiar isso, não porque eu não queria, não quero dizer à igreja local, não porque eu não quero estar diante da igreja, mas é pesada a responsabilidade. É por causa da responsabilidade que agora é muito grande, como o pastor Paulo no domingo aqui disse, que até hoje ele respondia por esta igreja. Ele estava com as suas orações, como está sobre a 518, sobre o Recanto das Emas, sobre a minha 117, sobre a 212 e sobre aqui o sítio do Gama. Agora, eu creio, como ele diz, continuará orando, mas a responsabilidade agora estará sobre os meus ombros. Pastor Francisco, pastor Luiz, os nossos vice aqui, presbítero Eudes também, a responsabilidade agora é nossa, de conduzir este rebanho até o dia que o Senhor permitir a nós. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que aqui estão nesta noite. Agora eu gostaria de colher uma oferta, senão esse culto não ficaria completo. Amém? Como todos sabem, aqui está a escritura deste lote, mas não está comportando as atividades da igreja. A escola dominical tem sido uma grande dificuldade e nós já oramos a Deus, fizemos campanha de oração e o Senhor tem nos prometido, não sei se o lote de cá, o de trás, ou esse quarteirão, ou uma área especial aqui no sítio do Gama, eu não sei. Eu só sei que, como a palavra de Deus nesta noite falou, esta igreja tem promessa de Deus. Essa igreja tem promessa de Deus. Essa igreja tem promessa de Deus de uma área bem grande, com suficiência para todas as atividades. Eu peço a todos que aqui estão que contribuam nesta noite, porque essa oferta será direcionada à campanha. A campanha que nós iniciamos no dia 19 de novembro de 2001, ela não terminou não, ainda não acabou. Nós compramos o primeiro lote, quitamos o primeiro lote, está aqui a escritura do primeiro lote, que é esse. Mas continua, nós já temos algum dinheiro em caixa da continuação dessa campanha para adquirirmos outro lote ou para vendermos este aqui, ajuntarmos mais dinheiro e construirmos em outro lugar. É o Senhor quem sabe. Amém? Então eu pediria que você ofertasse nessa noite de coração para a obra de Deus, porque o Senhor tem prometido, e eu tenho certeza que como o Senhor tem prometido a nós, aquele que nesta noite
contribuir, o Senhor estará também concedendo a você algo glorioso. Não sei se bênção espiritual, não sei se bênção material, mas aquilo que você tem colocado na presença de Deus, eu creio, porque a oração das irmãs que tem sido de manhã, aqui tem um dia de consagração exclusivamente em prol desta campanha, em prol deste trabalho, para que Deus abençoe os contribuintes, para que Deus envie contribuições, para que Deus prospere a vida dos dizimistas e de ofertantes dessa casa. Amém? Eu gostaria de convidar aqui a cunhada do nosso irmão Gilberto para louvar a Deus com um hino. Enquanto ela louva ao Senhor, aleluia, é o casal, não é isso? Se você é fiel, não precisa temer, mas igual Daniel, na cova dos leões, ele confiou, não pereceu, porque Deus o livrou. Se você andou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Se você andou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Se alguém estiver chorando, é porque os anjos aqui estão, e é de passagem, leva esta mensagem e manda vai. Se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Veja como a diferença de como eu era, andava sozinha, Deus estou aqui, comigo Deus comigo sou proteção. Se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Tirou somos acreditos de poder revestido da glória e do louvor. Seus rostos que voltem as suas lágrimas se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Se você orou com convicção, o Deus de Abraão está ao seu lado, não sou canal da sua oração. Cristo como Senhor, como Salvador da tua vida. Tem alguém nesta noite, aleluias, tem alguém nesta noite para reconciliar-se com o Senhor Jesus? Vem à frente, nós estaremos orando por você agora. Aleluias, glórias a Deus. Estaremos orando por este jovem que não está passando bem. Aleluias. Tem alguém nesta noite para Jesus? Vamos estar em pé, igreja. Tem alguém nesta noite para reconciliar-se com o Senhor Jesus? Vem à frente, nós queremos orar por você agora.
Abra sua mão direita para cá. Nosso Deus, nosso Pai, estás no céu. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, o teu nome é Jeová Rapá. O Senhor que cura, o Senhor que sara. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, força em nome de Jesus. Sai agora do corpo deste rapaz. Receba a saúde em nome de Jesus. Vai trabalhar no seu sangue, nos seus dedos. Agora, todo problema de pressão e opressão, sai agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos concordam com esta vitória? Diga amém. Amém. Oh glória, está abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém para reconciliar-se com o Senhor, para aceitar a Jesus como Salvador, venha à frente. Venha, nós queremos orar por você agora. É noite de salvação, é noite de vitória para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não tendo que o Senhor conceda outra oportunidade. Neste momento, pastor Eduardo Sampaio estará impetrando as bênçãos apostólicas. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos e amigos que nesta noite aqui estiveram. A honra, a glória é do Senhor Jesus. Pastor Eduardo com a bênção apostólica. A comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui e os demais em toda parte, hoje e para todos sempre. Amém.